Alô pessoal, dando sequência a esses vídeos do deslocamento em Belo Horizonte na véspera do Réveillon, em busca de um McDonald's aberto, na verdade como você vê em qualquer lugar nessa altura do campeonato. Mas aí o segmento entre o bairro Ipiranga, Palmares, até o Floramar, ao longo da Cristiano Machado. Pelos idos dos anos 2000, meados de 2000, quando nós saímos de Belo Horizonte, saímos em 2006, uma das razões que motivou isso, eu repito isso com alguma frequência, foi que estávamos perdendo a guerra. E além do mais, eu saía da região hospitalar por volta das 8 horas da noite e eu gastava em torno de 2 horas para chegar em casa. Nessa localização próximo ao Minas Shopping, a Cristiano Machado era completamente parada, mas parada mesmo, o trânsito não fluía. E você sentado ali, não era hoje assim tranquilo do jeito que está não, você sentado ali dentro do carro, vendo o tempo passar, violência urbana lá nas alturas, a gente ficava muito preocupado, a vida simplesmente não estava andando, né? E nessa altura do campeonato eu já tinha me submetido a 2 cateterismos cardíacos. A minha pressão arterial era lá nas alturas, mas nas alturas mesmo, tomando um monte de remédio lá com pressão de 220 por 120, 130 o tempo todo. Ou seja, era uma bomba relógio ambulante. Eu ia explodir. E explodir a qualquer momento, né? É meio complicado esse negócio. E nessa brincadeira toda nós optamos então por tentar uma vida no interior. Claro, nem tudo era ruim, tinha coisas boas também. Eu digo assim, quando a gente faz o cômputo, coloca na balança, isso tudo fica pesando. Às vezes eu fico olhando para o futuro e penso assim, poxa, mas é porque a oportunidade na época foi muito boa também, né? Assim, não é dessas maravilhas do outro mundo não, mas era uma oportunidade muito boa. Eu conseguiria manter pouquinha coisa a menos do que eu ganhava em Belo Horizonte, trabalhando só 20 horas semanais. Então eu acho que para quem trabalhava em Belo Horizonte em torno de 110, 120 horas, eu acho que era um bom negócio, sabe? Então eu contava bem favoravelmente, mas como eu vi uma expressão hoje, é verdade, o almoço nunca é de graça, e é verdade, né? Então, obviamente, tudo tem um preço, né? Na vida são trocas. Aqui à nossa direita, o bairro 1º de Maio, eu tive uma experiência péssima numa UPA que tem ali, experiência essa que eu, na época, era médico militar, uma pistola guardada escondida aqui, uma nas costas, uma na canela, porque no carro tinha pistola também, até no porta-luvas, até no porta-malas, eu tinha medo de ser feito refém, de ser colocado no porta-malas, então eu tinha uma pistola lá, escondida lá também. E eu ali, essa unidade frequentemente era tomada pela bandidagem ali do 1º de Maio, qualquer problema que eles tinham lá, traziam a vítima para cá, eles fechavam, aí ficava uma coisa engraçada, ficava a polícia do lado de fora e a bandidagem dentro, e eu lá dentro, armado. Com aquela sensação assim, puxa vida, estou com 3 armas e longe de ter alguma segurança, pelo contrário, eu não tenho segurança. Porque se descobrem que eu estou armado aqui, as coisas acontecem. Se descobrem que eu sou polícia, as coisas acontecem. Então era muito complicado esse negócio. Eu costumo dizer que essa era uma época em que nós estávamos perdendo a guerra. Estávamos, de fato, perdendo a guerra, né?
o layout das vias era um pouquinho diferente, não era mais simplificado como é hoje. Na verdade, a Cristiano Machado seguia mais adiante um pouquinho, fazia uma volta nessa pracinha do 1º de Maio. Cachorro querendo entrar, chata pra caramba. Tem hora que ela fica muito chata. Entra e sai, entra e sai, entra e sai. E aí chegávamos até esse ponto onde a esquerda entrava para o Jaraguá e para o 1º de Maio, onde na época nós morávamos. Então, quando eu digo alternativas, talvez tivesse sido interessante na época nós, quem sabe, irmos para outra cidade do interior de Minas, ou Paraná, ou Santa Catarina, ou Rio Grande do Sul. Mas a oportunidade apareceu no Ceará. Aconteceu então que acabamos indo, né? Não é que eu esteja cuspindo no prato onde comi, muito pelo contrário, a questão não é essa, não. A questão, com o passar do tempo, é porque a gente vai envelhecendo e é aquela história, né, que eu comentei em um vídeo desse sobre o Ouro de Tolo, né? Você corre atrás de um monte de coisas que devia estar contente por ter conquistado tantas coisas, e quando você olha para trás, de certa forma, você correu atrás de ilusões. E é muito engraçado isso que acontece, né? Então tá. Bom, o que eu noto sobre Belo Horizonte? Obviamente a gente não vai ficar dando bobeira na rua, né? Não se faz isso em lugar nenhum do mundo, quer dizer, lugar nenhum do Brasil, melhor dizendo. Mas em termos assim de trânsito, continua, está um pouquinho mais fluido do que antigamente, mas você ainda dispensa muito tempo dentro da cidade. Quer ver, são 10 minutos para se vencer aí num dia sem movimento, absolutamente tranquilo, uma distância aí de pouco mais de 2,5 km, 3 km. Então, para ver que é tempo que se perde. Quando eu digo que está bom, é porque está bom, do jeito que está aí. Quem conhece isso aí sabe que em situação habitual é muito, muito pior, muito mesmo. E o interessante é que, não obstante isso, a gente sabe que já tem essa demora toda, se programa mentalmente para essa demora, e com isso acaba sobrevivendo bem a esse período, ainda mais para nós ali que estamos passando de passagem, né? Com o livro francês, estamos en passant aí pela região, né? Quer dizer, é uma diversão, né? Tudo diverte nesse momento, né? A cidade aí já é um ponto, vamos dizer assim, não vou dizer não frequentável, mas é um ponto em que a gente tem que mostrar que está adaptado para o meio, porque não é lugar de ficar dando bobeira. Nos velhos tempos, eu me lembro quando eu era garoto, isso aqui não existia como cidade ainda, a Belo Horizonte, Cristiano Machado, era uma avenida de pouco mais de 20, 30 metros, 50 metros, né? Depois ali o túnel da Lagoinha ainda estava para ser feito ainda e tudo. E o acesso à Venda Nova se fazia pela Pedro I. E a Pedro I conflui aqui com esta via, com a Cristiano Machado, um pouquinho mais ali embaixo. E ali nós passávamos porque tinha a cidade de Lagoa Santa, Pedro Leopoldo, essas cidades todas que ficam nessa direção que a gente está seguindo. E ali havia que ainda há essa rua, era a rua, nossa, me fugiu qual era a rua, mas a rua ia para a Venda Nova. E a gente olhava assim para aquela rua e falava assim, nunca, jamais, em hipótese alguma na sua vida entre ali. Porque as coisas aconteciam, sabe? Como é que é o nome da rua, gente? Padre Pedro Pinto? Não sei. Era uma rua que seguia ali agora, engraçado, eu não consigo me lembrar.
Então, eram lugares complicados. E quando eu morei aqui em Belo Horizonte, aí foi diferente. O problema acontecia era justamente aqui justamente um pouquinho mais adiante aqui, em Santa Luzia, Morro Alto, esses lugares todos. Gente, olha, muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser.